começar aí, vou apresentar pra vocês. O tema do vídeo é Eu Tinha Tudo Pra Dar Errado. E a história desse maluco aqui, ele vai estar contando pra vocês. Eu me lembro quando eu tinha 7 anos de idade, que a vida pra mim nunca foi muito fácil. Como diz o tema, eu tinha tudo mesmo pra dar errado. Poucas pessoas acreditavam na minha vida. E eu fui crescendo, e eu me lembro quando eu tinha 7 anos de idade, minha vida começou ali. Eu lembro que eu ia pra igreja, quando eu era pequenininho eu ia pra igreja. Gostava de ir à igreja, gostava de ir pra escolinha, e tava ali, tava crescendo. Até que um belo dia minha mãe parou de me levar pra igreja, e eu falei, mãe, me leva pra igreja que eu gosto da escolinha, eu gosto da tia da escolinha e tal. Fui crescendo, aí o tempo foi passando. Eu lembro quando eu tava voltando da escola pra minha casa, e eu tava atravessando meio que uma ponte pra chegar na minha casa, e ali em cima daquela ponte eu pude contemplar aquela primeira perda minha, que a gente tava passando, tava atravessando aquela ponte. A minha casa tinha sido inundada, foi levada praticamente pela enchente. A gente tava ali passando e eu vi ali tudo, minhas coisas, a minha casa se perdendo, as coisas indo embora. Fiquei pensando, comecei a chorar e procurava minha mãe, procurava meu pai, procurava minha irmã. Eu não achava nenhum deles. E meu pai conseguiu salvar minha mãe, conseguiu salvar minha irmã. E eu lembro que meu pai, quando ele foi salvar minha irmã, a geladeira tinha caído em cima da minha irmã e ela tinha ficado presa. Minha mãe tinha ficado presa no banheiro também. Eu comecei a chorar, fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, por que isso? Tudo que está acontecendo? Depois de tudo aquilo ali, meu pai ficou 12 dias sumido, e a gente procurando. Ia na casa de vizinho, ia na casa dos parentes. Cadê? Alguém viu? Ninguém viu ali, pá. E a gente procurando, até que depois de 12 dias a gente achou ele. Falou, Rosa, pelo amor de Deus, não tô conseguindo me sentir minhas pernas. E eu ali desesperado, pequenininho ainda, sem saber o motivo da vida ainda, sem saber o que era a vida de verdade, porque eu era praticamente uma criança com 7 anos de idade. E o inimigo veio tentando me parar desde os meus 7 anos de idade de vida, porque minha vida foi muito sofrida. Como diz o tema, eu tinha tudo para dar errado, mas para a honra e para a glória do Senhor, eu já estou aqui. Aí ele falou, pelo amor de Deus, me leva pro médico. E a gente foi pro médico, correu aquilo. Aí ele falou, Rosa, eu tô com muita fome. Rosa, para quem não sabe, é o nome da minha mãe. Ele falou, Rosa, eu tô com fome. Vai em casa, faz um bolo para mim. Aí tá, eu fui com a minha mãe pediu para mim voltar com ela. Aí a gente voltando com ela, fez o bolo, a gente voltando pro hospital para entregar o bolo. Aí o médico deu a notícia que meu pai ele já havia falecido. E eu chorando bastante ali naquela cama de hospital. E eu pequeno, falei, pai, acorda, por favor, acorda. Aí minha mãe falando que foi uma das cenas que ela viu que mais doeu. E ali eu sofri a primeira perda. Aí sempre doendo a família inteira, mano. Sem chão, porque perdeu um pai de família. Meu pai sempre me apoiou, sempre me ajudou. Ele me ensinava a sonhar direitinho as coisas, tudo. Mas aí eu percebi que os sonhos de Deus são maiores do que os meus. E passando os dias, a dor foi abaixando um pouco. A gente pensando, a gente ia se levantar assim na vida. Aí eu parei de estudar, com a perda do meu pai, minha irmã também, minha irmã Jéssica. Aí depois de 20 dias, cara, meu irmão também, o nome dele é Ricardo, gostava muito dele, me ensinava muito, ele me advertia quando tinha que advertir. Ele não deixava eu fazer nada errado, mas ele me dava o conselho que ele praticava. Ele era envolvido com tráfico de droga, ele era envolvido com essas coisas. E tinha uma menina onde a gente morava, era uma menina das mais bonitas da quebrada ali e tal, e essa menina tinha terminado com um traficante. O chefe da biqueira lá não queria, não aceitou esse término. Meu irmão foi e ficou com essa menina. Aí quando ele ficou com essa menina, o traficante ficou sabendo e mandaram matar meu irmão. Um mês depois que meu pai morreu, o meu irmão morreu. E eu ali tava de 7 para 8 anos, tava muito triste, muito decepcionado. E eu vivia me perguntando, pra que viver se a vida é tão difícil desse jeito? E eu vivia, mano, de cabisbaixo, triste, amargurado, procurando uma alegria, uma presença de alguns amigos que pudessem me fazer feliz. Não a amizade que o mundo oferece, mas sim uma amizade verdadeira, pura e sincera. Eu procurava aquilo. Quando a notícia chegou em casa, falou, Rosa, acabaram de matar seu filho. Aí a gente já tava ali meio que triste, já quase que parando a vida, porque tinha acabado de perder um pai. A gente pensou que ali já era o fim. Quando a gente pensou que tava difícil, a situação apertou mais ainda, que a gente perdeu o nosso irmão. Eu lembro que a gente desceu correndo, não é possível, isso é mentira, você tá zoando, não brinca comigo. Minha mãe desesperada, a gente desceu
correndo. Aí eu cheguei lá e eu vi meu irmão deitado no chão, com o corpo todo perfurado. Morreu com 17 anos, com 17 tiros. E aquela cena não sai da minha cabeça até hoje. Ele era muito parecido comigo. O ano passado, quando eu fiz 17 anos, minha irmã ficou em choque. Por quê? Porque meu irmão tinha morrido com essa idade. Ela começou a chorar porque eu cheguei até essa idade. E eu vendo essa história toda, eu vi que Deus pôde me guardar desde o ventre da minha mãe. Aí a gente tava tentando pensar no sonho, tava começando a sonhar de novo, aí a gente foi e perdeu o nosso irmão. Tudo bem que ele se envolvia com esse negócio, tá ligado, amigo? Isso é louco, essa vida, mano. A gente sabe que não é vida pra ninguém. Essa vida aí não leva ninguém a nada, mano. Você vê quantos amigos nossos não estão aí, mano. Só chega só as notícias pra nós. Tá ligado, fulano? Fulano morreu, fulano tá preso, mano. Só chega essas notícias assim, estudei no Infante aqui com a galera, com o Lucas, com o Vinícius. Aí hoje me dói muito chegar aqui essa notícia, ô, fulano tá preso, caramba, ó, mano, fulano morreu, a mãe de não sei quem morreu. Eu pensei que ia melhorar, né? Aí minha mãe fez um BO contra esses caras que matou o meu irmão. De manhã os caras tinham sido presos, de noite os caras estavam comemorando porque eles foram soltos. Aí a gente ficou em choque porque esse pessoal tinha jurado a nossa família inteira que ia matar a gente. Eu lembro que nos escolhidos do Senhor ninguém toca, como diz a palavra do Senhor. Tô aqui para testemunhar para vocês um pouquinho da história da minha vida e falar para vocês, mano, porque o evangelho, ele é a boas novas sim, ele tem os seus espinhos. É difícil, mas o Senhor fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E deu seu Filho único para morrer por nós. Tava com 9 anos de idade e eu tinha que ir para a escola, tinha que fazer minhas coisas, tinha que voltar a estudar. Mas nunca tive esse privilégio por causa dessa conta do meu irmão. A gente ficou protegido pelo DHPP. Se eu fosse daqui ali na esquina, eu tinha que ir de viatura, ir com um policial em volta de mim. Eu era praticamente preso. Eu conheci o que era jogar uma bola, jogar um videogame, andar de bicicleta, tá ligado? Tudo aquilo que as jovens fazem, eu via o pessoal fazendo. Nossa, mano, deve ser mó legal fazer isso. E eu era preso, eu vivia, me lembro que era numa casa. Era uma casa assim, parecendo uma cadeia, era um lugar muito feio. Comida chegava pra gente e a gente não sabia nem de onde vinha. Praticamente um albergue, o negócio era muito feio. E eu fui crescendo debaixo de muita dificuldade, dei muita cabeçada também na vida. Mas graças a Deus ali eu fui crescendo. Aí até que a gente veio lá do Jabaquara, a gente veio morar pra cá, pro centro. Fiquei ali perto do Infante, ali na rua, perto da vila. Conheci vários amigos lá também, mas a gente foi morar num abrigo de mulheres, proteção às mulheres. Como eu era homem, eu tinha completado 17 anos de idade, eu seria expulso de lá, ou seja, eu não podia ficar lá, tá ligado, negão? Aí até que minha mãe ali, daquela situação, minha mãe conseguiu alugar um quarto pra gente, conseguiu um emprego, ela conseguiu alugar um quarto pra gente. E ali, mano, eu falei, caramba, agora Deus vai mudar nossas vidas. Vamos sair, mãe, vamos sair. Vamos, Deus vai honrar nossa vida. E o pessoal falando aqui, mano, depois de 3 meses vai ter que voltar para essa mesma vida. E ali não tinha muita fé ainda, era pequeno, era novo. Eu tinha ido para a igreja poucas vezes quando eu era criança, ia para a escolinha, ouvia falar de Jesus por livro, por canção, mas ainda não tinha conhecido Jesus, de andar com ele. Eu ouvia falar, mas hoje, graças a Deus, eu conheço de andar com ele. E ali a gente pegou e saiu. A gente saiu daquela casa. A gente alugou um quarto, um quartinho parecia um ovo, 4 paredes só. E a gente foi comprando as nossas coisas. Comprando, a gente conseguiu mobiliar a nossa casa inteirinha. Com 12 anos de idade, eu conheci o ministério que eu congrego hoje. Igreja Evangélica, Justificados pela Fé. Eu entrei ali, cabisbaixo, sem perspectiva de vida, sem saber para onde eu ia, sem saber o que eu ia fazer. E lá eu vi uma juventude diferente. Mas eles são jovens, mas eles dançam, nossa que legal. Nossa, eles são jovens, eles cantam, olha que legal. Eles jogam bola. 12 anos de idade, tava indo para a igreja só por ir, pensava que ia ser só mais um, mas ali Deus foi mostrando que tinha uma obra na minha vida, que ia me levantar como evangelista. Fui entrando nos ministérios, entrei no Ministério de Jovens Jeruel, cresci muito com o Senhor, me destaquei entre os jovens, não para minha honra nem para minha glória, porque eu não tô aqui postando esse vídeo na internet para dizer que eu sou bom, que eu mereço, não. Se eu estou vivo até hoje é porque até aqui o Senhor me sustentou, verdadeiramente a graça dele me bastou nesse momento difícil, de dor. Eu tava morando ainda num quartinho, falava, mãe, me dá aquele tênis, quanto que é aquele tênis? Quanto que é o tênis que você quer? Ah, mãe, é 500 reais. Aí a minha mãe falava, filho, eu não tenho condições de te dar um tênis desse. Por quê? Porque minha mãe me sustentava ali debaixo de um salário mínimo, sustentava a gente, nunca deixou faltar comida, mas aquilo que eu queria, ela não podia me dar. Aí até que um belo dia, conheci meu filhão aqui, meu filhão Lucas, dá um salve pra galera. Esse menino foi um dos meninos que eu vi à primeira vista e amei demais a vida dele. Tava no comecinho da caminhada indo pra igreja. E minha irmã, ela tinha tudo também. Ela passou pela mesma situação que eu, pela mesma situação igualzinho. Só que eu lembro, com a palavra do Senhor, ela diz que eu fui a semente que caiu em terra boa.
produziu frutos. Minha irmã me deu muita cabeçada, deu muita tristeza pra mim. E ela se envolvendo com as coisas também. E ela era mais velha que eu, 2 anos mais velha que eu. E eu, Jéssica, não, para com isso, Jéssica, sai dessa vida, pá. Deus tem o melhor pra sua vida. E acreditando na vida dela, e ela sempre dando cabeçada, se envolvendo, usando droga. Eu lembro até um dia que ela chegou em casa, e ela tava com o nariz todo estourado de tanto usar droga. Pegou, fazer tatuagem, caiu no mundão mesmo de cabeça, mergulhou no mundão de cabeça. Eu pegava chorando minha mãe, mãe, por que você tá chorando? É a Jéssica tem me dado muita decepção. Eu falei, ah mãe, fica assim não, mãe, eu te amo, mãe, tô aqui do seu lado. Eu me batizei na igreja, meu batismo se batizou muitos jovens junto comigo. E minha mãe, eu chamei, mãe, amanhã é meu batismo na igreja. Minha mãe falou, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, mãe, essa é a melhor decisão que eu posso tomar na minha vida, mãe. Que eu sei que com Jesus é difícil, imagina sem ele, então não foi fácil a minha vida, não foi. Eu tinha tudo mesmo para dar errado, tinha tudo de verdade para dar errado. Muitas pessoas desacreditavam da minha vida. Eu ia contar um sonho para alguém, para com isso, não vai dar certo não. Quais são as condições que você tá? Você vai se batizar, para, mano. Não vai poder mais ficar com as meninas na escola, que não sei o que, aquela galera, todo mundo na minha orelha falando, ah, que não sei o que, o Du não gosta mais de mulher. Aí eles nem entenderam tal, o porquê disso tudo. E eu lembro que eu sempre buscando mais a Deus. Foi aquela semente que caiu em terra seca, mas mesmo assim conseguiu dar frutos e produzir bons frutos que estão do meu lado até hoje. A vida do Lucas aqui, um homem que, um menino que marcou a minha vida, que eu amo muito. Sempre me ensinando muito, eu sempre tive uma condição melhor do que ele, assim, material, mas uma coisa que ele me passou foi muita experiência, muito aprendizado de vida, que eu pude aprender muito com ele, porque antes mesmo do começo da minha caminhada com Cristo Jesus, ele sempre insistia na minha vida, sempre falava do amor de Jesus. Isso é uma atitude nobre, isso é a atitude de grandes homens. E passar o que ele passou é só um fardo que ele mesmo podia carregar, mas eu creio que os planos de Jesus vão além dos nossos. E eu creio que o que ele tem na frente é além daquilo que ele pede ou que ele pensa, porque o Senhor Jesus, ele trabalha assim, ele trabalha com as coisas loucas confundindo as sábias. Lembro do meu batismo, chorando, e Senhor, podia ter sido eu que poderia ter morrido ali. Comecei a lembrar das coisas e meu coração explodia de gratidão. Muitas pessoas que estavam do meu lado não entendiam o porquê de tanta gratidão. Comecei a chorar e falei, Senhor, muito obrigado por ter me sustentado até aqui, porque o maior dom ainda é o fôlego de vida. Se eu estou vivo hoje, Senhor, para te louvar e te adorar, te bendizer ao teu nome, Senhor. E mostrar para verdadeiramente que o Senhor pode transformar uma vida, transformar o caráter das pessoas. Sempre tentando trazer a minha família para a igreja, investia muito direto, chamava, fazia ministração, ouvia louvor dentro de casa, dava um bom testemunho dentro de casa, assim como a palavra do Senhor fala que a gente tem que honrar pai e mãe. Eu honrava minha mãe, eu tinha perdido meu pai, e depois de 2 anos que eu estava na igreja, perdi a minha mãe. Aí foi um momento que realmente a minha fé ali, ela foi provada. Quando a mulher veio dar a notícia, ela falou bem assim, e ela falou, você amava sua mãe? Eu falei, claro, eu amo a minha mãe, eu amo minha mãe de coração. Ela é tudo pra mim. Aí a mulher pegou e falou, pois bem, ela acabou de morrer. Aí, não, você tá brincando comigo, não é possível. Aí ela pegou e veio, me abraçou assim, e eu sem entender nada. E caiu a ficha de verdade que eu tinha perdido minha mãe. E isso é até uma lição pra você que tem pai, que tem mãe, que tem tudo na sua vida. Só que às vezes você não dá valor sobre o que você tem posse. Você não dá valor, você não enxerga as coisas à sua frente. E você é egocêntrico e só liga pra si mesmo. E só pensa nas suas coisas e não vê a vida dos outros. Vê que tem outras pessoas que estão em situações muito piores do que a sua. E você fica com esse mundinho egoísta, se lamentando por coisas mínimas, sendo que tem pessoas que têm problemas muito piores do que o seu, só que ainda consegue se sobressair às situações. O que ele fez é postura de vencedor, porque o derrotado ele cai e fica lá. Só que o vencedor ele pode cair quantas vezes for, mas ele vai se levar todas. E sempre vai ter um amigo que vai ter a mão estendida pra você. E o nome dele é Jesus Cristo. Na hora que chegou a notícia, meu Deus, não sei. E eu lembro que no desespero ali, sem saber, vou pro hospital, minha irmã saiu na frente, minha irmã Mônica, que tinha vindo pra cá. Aí tá, ela foi na frente, eu fiquei com meu sobrinho. Aí me bateu um desespero, não é possível, chorando. E
desesperado, minha mãe, caramba, e agora como que vai ser as coisas, Jesus? E ali eu não tinha força nem pra clamar mais, porque foi um choque, mano. É mãe, mano. Quem já perdeu uma mãe sabe quanto que dói, E ali eu peguei e saí na frente, a minha irmã saiu, depois eu saí, eu cheguei primeiro que ela, cheguei no hospital, onde que é o necrotério, tal, onde que fica. Aí a mulher falou, é atrás do hospital, eu fui andando, depois comecei a correr e tal. Aí o homem falou, quantos anos você tem? Aí eu peguei e falei, eu tenho 17. Ele falou, você quer ver sua mãe? Eu falei, eu quero. Tava uma ficha na mesa dele ali, o nome da minha mãe era o 3º, e ali eu já sentia uma dor, mano. Quase desmaiei, fiquei muito fraco. Comecei a chorar, ele abriu a porta, eu vi lá, mano, 7 corpos deitados assim. Ele falando, ele falou, sua mãe é o da mesa 3. Acredito que perdi a minha mãe, emocionado com a vida, mano. E eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer, Senhor? O que vai ser da minha vida? Eu ouvia palavras na igreja, ouvia o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, mas ali eu não tinha forças para clamar, e ali eu perdendo muita coisa. Aí passou a minha vida inteira pelos meus olhos, falei, Senhor, a vida vai acabar desse jeito, Senhor. Eu lutei tanto, Senhor, pra continuar na tua casa. Eu me lembro que eu conversava muito com o pastor da minha igreja, o pastor Alexandre. E eu perguntava, pastor, mas por que, pastor? E ele falava, tudo tem o seu tempo. Quando que o Senhor vai mudar o meu cativeiro? Muitos jovens comparavam a minha vida com uma vida de jovem, que perdeu tudo ali, mas foi fiel ao Senhor, adorou a Deus, se prostrava, adorava a Deus. Deus deu, mas foi Ele que tirou. E ali e tal, e ele falava, filho, não para não. Deus tem o melhor para sua vida. Filho, prossiga, filho. Para não. Minha mãe morreu na terça-feira. Eu liguei para ele e falei, pastor, você não sabe o que aconteceu? Ele, o que foi, filho? Eu falei, pastor, eu acabei de perder minha mãe, eu não vou pra igreja hoje. Ele falou, você tá brincando? Eu falei, não, pastor, é sério. E ele começou a chorar comigo. E eu, caramba, pastor, minha mãe é mãe, cara. E ele, não sei saber o que fazer, ele falou, eu vou no enterro da sua mãe. No outro dia, eu tinha que acordar cedo, colher cor de caixão, frase para colocar nas rosas. E eu acordei com a imagem da minha mãe ali, daquele necrotério horrível. Eu lembro, quando eu cheguei perto do necrotério, eu abri assim, eu olhei a face da minha mãe, eu me ajoelhei, me joguei no chão, comecei a chorar. Eu não entendia o porquê, pra que viver se a vida pra mim é tão difícil. Eu tô na igreja, mas parece que nada tá acontecendo. Mal eu sabia a obra que Deus tinha na minha vida. E ali eu... Senhor, me ajuda, me ajuda. Foi o momento que todo mundo da igreja, agora ele vai pra minha casa. Porque eu tava morando com a minha irmã Mônica, não, a Jéssica, foi envolvida com esse negócio de macumba, mesa branca, olodum. Eu me lembro que eu chegava da igreja e ela tava chegando do centro de macumba, toda de branco. E a palavra do Senhor fala que uma casa dividida, ela não subsiste. Eu morava lá em São Miguel, vim pra cá pro centro pra trabalhar, acordava cedo. Batia muita decepção, muitas perdas. Todo mundo pensava da igreja que agora ele desvia. Alguns pessoal falam, nossa, agora ele vai desviar, não sei o que. O pastor falava, ele vai ficar na minha casa. O evangelista Fabiano, um homem que eu aprendi muito com ele também, ele falava, não, ele vai ficar na minha. Não, pastor, deixa ele ficar lá em casa. Não, deixa ele ficar na minha e tal. Aí aquele debate todo pra ver onde eu ia, aí eu nem tava sabendo disso. Aí depois que o pastor pegou, chegou a mim e falou, filho, você vai ficar lá na minha casa. Amém, pastor. E ali eu fui. Então, o pessoal chegava, não conseguia cumprimentar ninguém, eu só ficava cabisbaixo e chorava. Eu lembro que eu fiz, que eu arranquei força para fazer uma oração a Deus. O enterro da minha mãe foi na quarta de tarde, na quarta de noite. Eu louvei a Deus. Não foi simplesmente lá do banco, eu subi com o grupo Torre Forte da minha igreja. Eu subi com o Torre Forte para louvar a Deus ali, em cima do altar. A igreja com aquele clima de luto, porque foi uma perda, tava todo mundo chorando comigo. Uma palavra do Senhor fala que a gente tem que chorar com os que choram. Todo mundo chorando junto comigo. E eu falei, Senhor, eu não paro. Eu vou te louvar ainda mais. Porque se aconteceu foi por causa da sua permissão. E eu creio que o Senhor ainda me ama e tem uma obra na minha vida. Ele foi um dos momentos que eu mostrei a minha maior fidelidade com Deus. Eu falei, Senhor, eu não vou te largar por nada dessa terra, Senhor. Porque só pelo fato de eu estar vivo, de eu estar respirando, quero te louvar, te bendizer. Tem muita gente que tem fôlego de vida, tem isso aí tudo, mas usa pro mal. Tem sabedoria, tem conhecimento, mas usa para praticar o mal. É isso. Isso é pra você que adora Deus de paus e pedras. Nós servimos um Deus vivo e a gente sabe que o nosso Redentor vive. Ele ainda transforma vidas. E se isso aconteceu na vida do Eduardo,
É porque a maior promessa dele não é na terra, mas é sim no céu de glória, onde andaremos em ruas de diamante e paredes de ouro. Porque isso é a maior promessa do Senhor, é isso que ele tem nos prometido, o céu de glória, a terra que não tem pranto nem ranger de dentes, e é só felicidade, glória e adoração. Porque na Bíblia Jesus, ele promete pra gente somente a salvação. Quando você começa a caminhar com ele, começa a seguir o evangelho, você percebe que muitas outras coisas ele te dá, muitas outras dádivas dele você conquista. Então, a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi aceitar Jesus. Como todos aqui, a melhor escolha que a gente fizemos foi aceitar Jesus. A palavra do Senhor, ela é exata. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro ao reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão aceitas. Foi um dos dias que eu, conversando com os meninos, dando meu testemunho pra ele, eu falei, mano, eu tinha enterrado a minha mãe de tarde e de noite. Eu não fui pra igreja. Eu fui louvar a Deus. Eu subi com Torre Forte pra louvar a Deus. Era um grupo de irmãos. Sempre fui muito envolvido na igreja. Tudo, qualquer ministério eu queria entrar. Eu queria dar o meu melhor. Eu tava participando de 3 ministérios naquela época. A Mocidade, o SL 150, que é o grupo de coreografia. Eu via no pessoal assim... E agora? O que ele vai fazer? O pessoal orando pela minha vida. E foi do momento que peguei um ódio tão grande, porque a gente brinca, a gente esquece de falar do amor de Deus. Os inimigos das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, bramando e tramando que ele possa tragar. E ele vai sempre buscar aquilo que você mais ama, porque ele é sujo, ele é imundo. Ele vai tentar parar você de qualquer forma, jogando palavras certas, tentando dividir a sua casa, tentando colocar rebeldia na sua mente, no seu coração. Me bateu, eu não sei o que foi, mas me bateu uma motivação muito grande. Eu falei, Senhor, já levou a minha mãe, todavia seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. E ali senti o Espírito Santo todo dia. Ele foi o meu melhor amigo, ele é o meu melhor amigo e vai sempre ser o meu melhor amigo. A presença do Espírito Santo, ela faz toda a diferença. E eu falei, Senhor, me usa, me levanta como um grande evangelista, que meu testemunho possa rodar esses 4 cantos dessa terra. Tem muita gente que brinca com a vida, que vive a vida somente por viver. Esquece que quando fechar os olhos nessa terra, tem uma nova terra, tem uma eternidade a ser vivida. Para que o Senhor me usa, Senhor, como uma bomba atômica para causar um grande prejuízo no inferno. Eu quero ganhar uma maior quantidade de alma desse mundo. Esses dias conversando com uma menina, com a Aline também, com uma menina que eu pude ministrar e pude trazer ela para a igreja, mais um fruto para a honra e para a glória do Senhor. E ela chegou em mim e falou, Eduardo, como que você faz? E você não tem um pai, você não tem uma mãe, você tem só uma irmã. Essa irmã, ela nem liga muito para você. Só que esse vazio todo que está na minha vida, o Espírito Santo de Deus, ele preencheu tudo. Eu falei, Aline, eu estou na igreja, não por aquilo que Deus pode me dar. Eu sei que a palavra do Senhor fala que nós comeremos o melhor dessa terra, eu sei, mas o principal objetivo ainda meu é morar no céu. Tem que buscar dia após dia, dia de noite. E a gente estava ali buscando, falando, agora vai, Jéssica, agora vamos eu e você e tal. E ela, pô, Eduardo, eu não vou sair do seu lado pra nada, tal. Eu, obrigado, Jéssica, eu me te amo muito. Sou capaz de dar minha vida pela sua, porque você é uma menina que te deu muita cabeçada, se deu muito desgosto. Foi através de uma notícia que a Jéssica tinha feito, que nos convém agora saber. Foi uma coisa que tinha desagradado muito ali, e a gente crescendo. Foi uma notícia que ela fez, se envolver com uma coisa errada, e a notícia chegou para minha mãe, e minha mãe começou a passar mal, aí pegou, faleceu. Tava ali com a Jéssica, aí eu falei, Jéssica, vou dormir na casa do evangelista hoje, tá ok? Ela, tá bom. Aí a gente ali, o evangelista Fabiano, eu conversando, eu lembro que eu falei, Fabiano, vou comprar uma pizza. Aí a gente foi, comprou uma pizza, eu fui lá pra casa dele. Aí a gente começou a conversar, porque a gente tá na casa de um obreiro, a gente fala da igreja, a gente tá na igreja, a gente fala do assunto de igreja, é igreja dentro de casa, é igreja fora de casa, e é uma benção, aquela benção toda, aquela harmonia. E eu lembro que ele começou a falar do testemunho dele, que ele saía na noite, pegava mais de 15 mulheres, pintava o cabelo de azul, laranja, gostava muito de ser roqueiro. Ele começou a me falar do testemunho dele, que ele pegava várias meninas, até que uma menina foi e pegou ele, ou seja, ele pegou, adquiriu o vírus do HIV, né? E ele falando, eu lembro que ele pegou e falou, me conta um pouquinho da sua história de vida, não te conheço muito bem ainda. Eu comecei a contar, aí ele parou, ele começou a orar pela minha vida. E eu falei, deixa eu terminar. Ele falou, não, só esse começo aí. Pegou e virou pra mim e falou, e Deus não tem uma obra na sua vida, eu não sei mais o que é o evangelho. Depois de tudo que você passou, você ainda permanecer na igreja, depois de tudo que você passou, se Deus não tiver uma obra na sua vida, eu não sei mais o que é o evangelho. Eu vou parar de servir a Jesus se Deus não tiver uma obra muito grande na sua vida. Eu tinha tudo pra dar errado, assim como é o tema desse vídeo. Eu tinha tudo mesmo, tinha motivos pra sair da igreja, tinha tudo. Se eu saísse da igreja, ninguém ia poder ir atrás de mim, falar, volta pra
pra igreja, que não sei o que. Ele simplesmente tinha todos os argumentos para debater e não voltar. Se por um acaso ele saísse da igreja, não ia ser por coisas vãs, mas por atitudes concretas, porque o que ele passou é muita coisa, é demais, é um esforço demais para as pessoas. Só que é um fardo, por exemplo, a gente aqui é um fardo grande, mas Deus sabe o que ele pode suportar, então ele nunca vai dar um fardo maior que você pode suportar. Com certeza, mas pode ter certeza que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu creio que o maior amanhecer dos evangélicos e do cristão é no céu de glória, porque essa terra e todas essas coisas, elas são temporais, mas a gente vai viver no céu onde a vida é vindoura, é eterna para os séculos dos séculos, ao lado do nosso Criador e Senhor Jesus Cristo. Fomos ali e tal, crescendo, e minha irmã falou que ia ficar do meu lado, eu amei, Jéssica, amei, a gente crescendo, tinha minha sobrinha também que eu amo muito, a Agatha, e crescendo ali foi muito difícil, porque a gente tinha que começar tudo de novo. E eu sempre fui um jovem da igreja que, depois de tudo que eu passei, eu não conseguia ficar de cabeça baixa, porque o batismo com o Espírito Santo ele fez toda a diferença na minha vida. E ali eu lembro que uma vez estava ali conversando com um jovem da igreja, falando da palavra direitinho, e ele perguntou para mim, falou, olha, como que você começou a se admirar a história da minha vida? E eu falei, não é mérito meu não, que eu passei por tudo isso, porque Deus viu na minha vida a capacidade. Sempre na igreja desde os 12 anos de idade na igreja, ouvindo a palavra, ouvindo louvor, orava de madrugada, campanha, saía de campanha, entrava em campanha de novo. Eu me lembro que minha irmã começou a dar trabalho, morando eu, ela e minha sobrinha. Ela falava, Eduardo, fica aqui com a Agatha que eu vou ali. Ali aonde, Jéssica? Não, já vem. Aí eu me lembro que ela saía na quinta-feira e só voltava na segunda. Aí quando eu fui descobrir que ela estava se envolvendo com uma outra menina, uma decepção tão grande, porque ela conhecia a palavra, frequentava a igreja, ia na igreja, falava que queria ser uma pregadora, que o testemunho, queria que o sonho dela era contar o testemunho dela. A situação apertou ainda mais, ficou mais difícil e eu falei pra ela, Jéssica, sai desse emprego, Jéssica. Aí ela falou, não, Eduardo, e a casa aqui, como que vai ficar as coisas? Eu falei, Jéssica, pra honra e glória do Senhor, eu tô trabalhando, tenho um emprego. Eu sou muito grato a Deus por estar trabalhando. Tem muita gente que quer um emprego e não tem. E eu ganho bem, sai de lá. Foi o momento que eu investi tudo que eu tinha na minha vida ali, na minha irmã. Ela falou, Jéssica, sai de lá. Ela falou, tá, vou ver. Aí ficou uma semana. Aí eu me lembro que eu cheguei em casa, na quinta-feira ela tinha saído. E ela só foi voltar na segunda da outra semana. E eu me lembro que ali na sexta-feira tinha culto na casa do Senhor. E eu mó alegre. Aí eu falei, hoje eu vou pro culto. Cheguei do serviço, dancei um pouco. Aí na hora de for tomar banho, tomei banho, eu peguei, fui procurar uma roupa pra me vestir. Eu não tinha roupa no guarda-roupa pra me vestir, pra ir pra casa do Senhor. E ali procurei, tentei, não dava, não tinha mais nenhuma roupa que eu pudesse ir para casa do Senhor, porque quando a gente vai para casa do Senhor a gente gosta de ir bem arrumado, bem vestido. Eu não tinha aquele privilégio, eu peguei e falei, eu comecei a chorar e fui lavar roupa. Eu peguei, nem fui para a igreja, fui lavar roupa, lavei roupa, cuidei da casa, minha casa inteirinha. Eu lembro que eu peguei, fiquei muito triste, aí eu ajoelhei a Deus, eu ajoelhei no chão, aí depois eu me lembro que eu não me contia mais, eu não me contive de joelho. Eu tive que deitar no chão, deitei no chão. E ali com a cara no pó mesmo, porque muitas das vezes a gente tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Foi o que aconteceu na minha vida, eu ali com a cara no pó mesmo, chorando. E eu me lembro que eu comecei a chorar. Quando eu fui ver, eu tinha acordado no chão, em cima das minhas lágrimas. No outro dia eu tinha dormido ali. E eu, Senhor, minha situação. E eu falei, Senhor, parece que o Senhor não está me vendo. Mas eu sabia que Ele estava trabalhando. Que a Bíblia fala quando Ele está tem um local que fala quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E ali, Senhor, muda a minha história de vida. Muda, eu lembro que a Jéssica continuava dando o mesmo trabalho. E o Senhor, eu sempre investi na vida dela. Eu falei, sai, Jéssica, e sai desse emprego. E ela saiu, aí ela pegou até que saiu. E estava ali. Aí eu peguei e fiquei em casa, cuidando da casa durante 3 meses, pagando água, luz, aluguel, pagando tudo. Pai de família, isso era com o quê? Com menos de 17 anos de idade, já tinha experimentado o que era colocar uma comida na mesa. Eu lembro que eu saía com a minha sobrinha, a gente ia no mercado. E a gente fazia ali, eu comprava as coisinhas pra ela, da nona, as coisas direitinho. Eu falei, Jéssica, fica lá em casa, procura outro emprego. Aí eu peguei, eu falei pra ela sair desse emprego, porque a menina que ela namorava era desse emprego, foi lá que elas se conheceram.
Falei pra ela sair, ela falou, tá bom, eu vou sair. E ali eu fiquei durante 3 meses, sentindo a responsabilidade que é de um pai de família. E eu lembro que durante esses 3 meses eu estava muito feliz. Aí ali eu pude sentir que era uma família de verdade, um almoço em família e tal, crescendo, buscando, eu mesmo com pouca força. Eu lembro que o evangelista me falou uma vez, ele pegou e falou, filho, não para não desiste não, porque se você desistir agora, você não vai poder contemplar agora que Deus tem preparado para a sua vida. Eu lembro que lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, a partir da parte B, o versículo 8 fala, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti colocarei uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra, e não negou o meu nome. E ali foi o que eu praticava mais, e deparei com esse versículo na palavra do Senhor. Porque quando eu abro a palavra do Senhor, ela fala com a minha vida, ela transforma a minha vida. Não basta a gente somente conhecer o Evangelho, tem que deixar que ele transforme as nossas vidas. E ali eu fui aprendendo mais com a palavra do Senhor, fui aprendendo a colocar limite nos meus desejos, fui aprendendo mais, me empenhando mais, dando os frutos. E o que eu mais louvo a Deus e glorifico, porque foi debaixo de tudo isso que eu consegui ganhar mais de 10 almas para Jesus. Foi debaixo dessa situação toda. Porque num momento difícil, alguém vem conversar com você, ô irmão, me ajuda aqui que não sei o que, a situação tá difícil, tá apertada. Aí muitas das vezes, muitas pessoas pegam, pode virar e falar, ô irmão, você não sabe a minha luta, e fica ali um se lamentando pelo outro. Eu não, eu agi diferente, sempre gostei de ser diferente, deixar o brilho de Cristo resplandecer na minha vida. E ali, um dos meus frutos foi a Aline, que é uma menina que eu amo muito, a gente chama ela de Preta, e a gente tá gostando muito dela, uma pessoa que perdeu o filho cedo, tava com a vida toda destruída e o Senhor. E ali fui ministrando, não fui pelo, nem é porque eu tô nessa situação. Eu sei que o dia de amanhã só pertence a Deus, mas mesmo naquela situação, eu sempre acreditei que Deus ia me exaltar, ia mudar meu cativeiro. Quando eu estava quase que parando, eu falei assim, não, vou parar. E o Espírito Santo falou, não para, filho, continua. Mas tá difícil, tá doendo. Continua, filho. O Espírito Santo vinha, falava ao meu coração. E eu chorava de madrugada. Chorava de noite, chorava de madrugada. A palavra do Senhor fala que aqueles que buscam de madrugada, eles encontram. E eu sempre buscava de madrugada a Deus. A situação foi ficando mais difícil. E quanto mais eu orava, a situação mais complicava. E o Senhor, como que funciona esse negócio? E ali, depois de 3 meses, ela não conseguia arrumar emprego. E a situação foi apertando lá no meu serviço. Tal. Foi apertando e agora, meu Deus, agora a gente vai por fé mesmo. Aí ela pegou, depois de 3 meses ela voltou a trabalhar. Eu me lembro que ela estava conversando com meu cunhado, ele estava deitado na cama, e ali, eu estava ouvindo que ela estava conversando, só que eu queria dormir, eu estava virado pro canto assim, e queria dormir. Pegou falando, conversando com ele, aí não sei o que eles estavam conversando, aí daqui a pouco ela pegou e falou, tô cansado de ir pra igreja para agradar o meu irmão. Aí eu estava virado pro canto, a lágrima escorreu no meu olho, Senhor. Cadê os seus frutos? Cadê os frutos? Cadê os meus galardões, Senhor? Senhor, porque eu tenho feito tanto para a tua obra, para empenhar, fazer o melhor para ti. Senhor, o que o Senhor tem para minha vida? E eu comecei a chorar. E ela nem sabe até hoje que eu ouvi isso. Aí, 2 semanas depois, ela voltou a namorar com a mesma menina. Eu falei, meu Deus, Senhor, o que? Além do que eu conversei com a Jéssica, eu falei, Jéssica, faz isso não, Jéssica. Aí ela virou pra mim e falou que amava aquela menina. Aquilo doeu como se fosse uma perda, mais uma perda. Eu falei, Jéssica, não faz isso. E ela pegou e fez. Ela falou, não consigo, eu amo ela. Vou ficar do lado dela. E a Bíblia fala que um dos conselhos sábios, dos homens mais sábios da Bíblia, foi de Salomão, que ele fala que a mulher sem Deus, ela é algo pior que a morte. Eu fico tentando imaginar isso, porque o último ponto do ser humano, o último estágio é a morte. É algo pior que isso, a mulher sem Deus. Não é parecido, nem igual, é pior. E ali ela pegou, falou que ia morar com aquela menina. Eu falei, Jéssica, você teve a mesma história de vida que eu, você teve as mesmas oportunidades que eu, porque você ouviu falar de um Jesus que pode transformar nossas vidas. E ela não soube esperar, assim como diz o Salmo 40, versículo 1. Ele fala, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Ela não conseguiu esperar no Senhor, não teve paciência. Ela sempre queria as coisas na hora dela, do jeito dela. Eu me lembro que
me emprestei dinheiro para ela, eu chorava de madrugada pela vida dela, acreditava na vida dela, sempre investindo e buscando cada vez mais a salvação da minha casa, para ter o prazer de falar, hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. E no culto de domingo para a igreja, no culto com a família, eu tenho a minha família ao meu lado. Sempre lutei muito, não foi por falta de força, por falta de vontade, não. Sempre acreditava demais na vida da minha irmã e buscava cada vez mais a conversão da minha irmã. E quanto mais eu me levantava para fazer as coisas, o inimigo das nossas almas ele não ficava parado, ele se levantava também, jogava setas, pratos, e minha irmã caía. Eu lembro que eu prestava dinheiro para ela, eu prestei um dinheiro para ela limpar o nome dela. Eu estava indo pagar a conta e não sei o que aconteceu, ela viu uma coisa, pegou e comprou, nem limpou o nome dela, pegou e continuou, saiu. Aí eu lembro que eu peguei e falei para ela, Jéssica, se é isso que você quer, amém, Deus me deu o livre-arbítrio, nem Deus pode tomar as suas atitudes. Livre-arbítrio, ou seja, é você que escolhe aquilo que você quer. Mas você já ouviu falar, você conheceu Jesus. E sabe quanto que ele pode mudar a sua vida, a sua história. Talvez você esteja aí assistindo esse vídeo, triste, angustiado, com problemas, enfrentando dificuldades, barreiras. Saiba que existe um Jesus que mudou a minha história de vida, que mudou. Fui preciso passar por tudo isso sim, porque cada um tem que carregar a sua cruz. Eu sempre acreditei que Deus tinha algo melhor para a minha vida, que podia mudar a minha história de vida. E sempre algo me motivava, foi o Espírito Santo de Deus, por isso que eu falo. Ele fez toda a diferença na minha vida depois disso tudo. E ali com a minha irmã, a gente se separou, perdemos comunicação. E eu continuei, irmão. Era debaixo disso daí, ó. Tava passando uma prova dessa tremenda, terrível, passando essa dificuldade e falando do amor de Jesus. E tinha pessoa que falava, você tem que viver aquilo que você prega. Eu falei, irmão, sabe vocês que estão passando? Porque aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, eu vivo sim, mas se é a permissão de Deus para que isso aconteça, acontecendo, eu vou passar por tudo isso. Uma hora isso vai ter fim. Eu glorifico muito a Deus, porque hoje eu me encontro. Deus restituiu na minha vida uma família, me deu um lar, estou aqui morando junto com o William, um dos meninos que eu mais amo, que cresceu junto comigo desde a época de escola, a mãe dele, a Darcy, o seu Raimundo, pessoas que estão ao meu lado, que me ajudam e que acreditam na minha vida. Foi aquilo que Deus restituiu. E Deus foi permissão de Deus que eu me separasse da minha irmã. Falar para você que várias madrugadas eu me encontro chorando, porque é mãe, faz falta sim, mas o Espírito Santo de Deus, ele preencheu todo esse vazio. Ele fez abundantemente mais ali daquilo que eu pensava, do que muitas das vezes eu pensava em parar. Eu lembro que um belo dia na igreja veio um homem, um pregador de fora que eu nem conhecia. Ele falou que Deus ia me levantar como um grande evangelista nessa terra, que meu testemunho, que a minha história de vida ia rodar os 4 cantos desse mundo, e ali que através dos meus testemunhos muitas almas iriam chegar a Jesus, iriam ali se apegar mesmo com Deus através da minha vida. Eu falei amém, eu recebi aquilo, falei, seja feita a tua vontade, Deus, se é isso que o Senhor tem para minha vida, amém. Porque a palavra do Senhor fala que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas sim a justiça de Deus, a alegria, o gozo na paz do Senhor Jesus Cristo. Depois de um certo tempo, as coisas esfriaram. Eu continuava, os frutos não apareceram mais, mas eu continuava falando, continuava ministrando, continuava buscando mais de Deus, continuava falando, era no emprego, era na escola, no curso, tal. E eu lembro que eu falei, Senhor, não tem dado mais frutos as minhas pregações, porque eu falei assim, eu vou parar. E comecei a chorar, Senhor, não tem dado mais frutos, o que está acontecendo? Porque o meu maior prazer é mostrar às pessoas quanto Deus é poderoso, o que Ele pode tirar aquela pessoa que não era nada, Ele faz passar a ser, pode mudar realmente a história de vida. E eu lembro que o Espírito Santo falava ao meu coração para mim não parar, para mim não desistir, que tinha muitas pessoas que precisavam ouvir o meu testemunho. Eu sei que se eu não quero fazer, Deus vai e levanta outro para continuar, porque eu posso parar, o homem para, mas a obra de Deus ela não pode parar. E eu falei, Senhor, de novo te agradeço, porque você escolheu a minha vida para falar. E eu lembro que uma semana depois eu passei na rua do Luquinhas aqui, bastante tempo sem ver ele. E a mãe dele começou a perguntar como que eu tava. Eu falei, perdi minha mãe agora há pouco, mas não sei o que. Conversei. Aí ela pegou e falou, nossa, você passou por tanta coisa. E você tá no mundo, você tá usando drogas, tal coisa. Eu falei, Luciano, eu não sei nem o que é um narguilé, não sei, eu não me contaminei com esse mundo. Eu louvo a Deus porque Ele me guardou desde o ventre da minha mãe e que Ele tinha uma obra na minha vida. Eu sabia que o inimigo ia se levantar. Comecei a falar do amor de Jesus para ela, usando o meu testemunho, que é a maior arma do crente, independente de religião, que eu posso dizer aquilo que Deus fez na minha vida. Eu passando na rua dele, eu falando com ela.
Aí ele falou, então leva o meu filho pra igreja também. Aí eu falei, por quê? Ah, porque ele tá no mundo perdido. No momento eu tava usufruindo muito do álcool, tava usando muito álcool, tava fumando, tava me envolvendo com coisas erradas, tava fazendo coisas que abominam o coração de Deus, mas como eu aprendi com um pregador, de vez em quando é bom a gente chegar do fundo do poço, porque você olha pra baixo e não há salvação, olha pros lados e não vem salvação, mas a salvação, ela vem do céu, ela vem de cima. E quando a salvação ela é divina, ela vem por Cristo Jesus, ele te levanta, ele te dá fôlego, ele te dá forças, ele renova. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o Senhor Jesus fez tudo novo na minha vida. Antes eu tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia explicar, mas Jesus veio e preencheu esse vazio e hoje eu sou mais do que feliz. Hoje o sorriso que eu carrego no meu rosto é um sorriso genuíno, é um sorriso que brota lá do fundo da minha alma, mas isso não é fruto das mãos do homem ou das minhas mãos, mas isso é fruto do Deus que eu sirvo, o Deus vivo que reina e que está prestes a voltar. Muitas das vezes eu queria parar com o plano de Deus que Ele tinha para minha vida, queria cessar, Deus sempre levantava. E eram sempre pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, para ter certeza mesmo que era a confirmação de Deus. Ei, você que está tentando enterrar o seu talento, ele falava para mim, não para não, porque Deus vai te honrar a sua vida. Passei por muita dificuldade, porque o Evangelho ele tem os seus espinhos. Não adianta, tem muitos pregadores que falam, vem para minha igreja, que Deus vai te dar carro, vai te dar casa. Ele dá tudo isso, ele acrescenta tudo isso. Mas estão esquecendo do principal, que ainda é salvação, que ainda é poder chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. O mundo estão perdendo esses conceitos, esses princípios. Com certeza. O amor, hoje, a comunhão. Hoje realmente tem muitos pregadores que são de marketing que põe Jesus como um produto, como se fosse, vem para Jesus que você vai ter a vida feita. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele é amor, ele é compaixão e a misericórdia dele é o fato de eu não ser consumido. E eu louvo a Deus porque se eu tenho fôlego de vida é porque ele tem me sustentado. Se eu tenho casa é porque ele tem me sustentado. Se eu tenho família é porque ele tem me sustentado. E ele acrescenta isso e muito mais. A alegria que você sente em Cristo Jesus é uma alegria que não pertence a esse mundo, que é como Jesus, é uma alegria divina, celeste. Agora, hoje eu louvo a Deus porque Ele me deu uma família, mostrou, não uma família de sangue, mas eu cresci ali. A Darcy me ajuda bastante, acredita nos meus sonhos, e a mãe do William acredita muito na minha vida. Aí ele pegando, falando que a gente crescendo muito, e hoje, graças a Deus, eu voltei para a escola, continuei estudando, terminei, fiz alguns cursos, fiz contabilidade, administração, DP, estudei bastante. Hoje eu posso investir na minha vida, posso ver que aquilo que Deus tinha na minha vida, hoje eu estou começando a desfrutar. Foi preciso eu passar por tudo isso para me amadurecer, para me apegar mais ainda com Jesus, que hoje eu sei, hoje eu conheço Ele de andar junto com Ele, e hoje eu estou restituído. Sou aspirante obreiro da casa do Senhor. Sou só simplesmente um aspirante. Tenho 17 anos de idade, tenho muito que aprender ainda. Mas aquilo que Deus fez na minha vida, sou muito grato a Ele por tudo que Ele fez. E eu sei que Ele vai continuar operando na minha vida. Amanhã mais um batismo mais um fruto meu, graças a Deus. A confirmação para honra e glória do Senhor. Eu quero louvar a Deus por tudo que Ele fez. Hoje estou trabalho no escritório, porque eu sonhei. Hoje eu conheço Deus no íntimo. Tudo que eu peço para Deus, Ele vê o desejo do meu coração. Eu sirvo a Deus com muita alegria, porque hoje eu vi uma alegria diferente. Quero louvar a Deus por todos vocês que assistiram esse vídeo e saiba que Deus, Ele sempre acredita na sua vida e investe. Então fica firme com Deus. Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus verdadeiramente. Graça e paz multiplicadas.